Boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindos, mais um encontro especial. E o Simba mais uma vez quer fazer parte do encontro especial. Boa noite, hoje a gente vai falar de leis universais. Leis universais, qual é a lei mais elevada? Leis, quais são as leis, né? Exemplos das leis, o que são leis universais? Existe hierarquia entre as leis, qual é a lei mais elevada? Existem leis invioláveis, existem leis muito amigáveis, existem leis que podem desviar outras leis, então a gente vai falar das leis universais. Vou passar um pouquinho da beleza das leis universais para vocês, um pouquinho mais do que eu aprendi ao longo desses anos todos com a Vianney Stibal, com a criadora do Theta Healing. Para quem quiser se aprofundar ainda mais, eu recomendo esse livro aqui, Planos da Existência, os 7 Planos da Existência, a filosofia do Theta Healing, tá? Então, o que eu vou falar para vocês vem dessa base, tá? Vem desses estudos da Vianney Stibal. A Vianney Stibal canalizou já mais de 8 livros, né? Escreveu ou canalizou, como vocês preferirem, já mais de 8 livros. 8 livros estão publicados, 5 deles estão traduzidos para o português. E ela sempre escreve, né? Sempre escreveu conversando com a fonte criadora, né? Que ela chama de Criador, de Deus. A fonte de tudo que há, que é puro amor incondicional, a inteligência mais elevada que há, e também com a lei da verdade. Então, uma das leis universais, né? Aliás, eu coloquei aqui no título leis espirituais, mas é mais do que isso, é leis universais. Eu vou até corrigir aqui. Acho que eu não consigo corrigir agora, mas o título correto seria leis universais, tá? Leis universais. Qual é a mais elevada? Muito bem, prontinho, fixado. Leis universais, qual é a mais elevada? Muito bem. Então, a lei da verdade é uma das leis com a qual a Havaiana sempre conversou e conversa para escrever, né, para ensinar o que ela ensina. Rosana, tá difícil encontrar esse livro, mencionaram que na editora está esgotado, não sei se procede a informação. Olha, às vezes na editora Madras eu também não consigo compreender porque a gente tem dificuldade de conseguir os livros, mas eles não estão esgotados não, tá? Eu mesma posso enviar para vocês, posso vender para vocês. Agora, é claro que a gente tem essa circunstância dos correios em greve, né? Então, com certeza levaria semanas, bom, a gente nem sabe prever, vai depender de quanto tempo essa greve dura, mas eu mesma posso revendê-los, tá bom? Então, como instrutora, eu ministro esse curso, 7 Planos da Existência, ele faz parte do material dos meus alunos, então eu sempre tenho esses livros também. Mas vamos lá, vamos nos aprofundar nas leis universais. Então, o que são leis universais? Todas as leis cósmicas, siderais, biológicas, mecânicas, estéticas, artísticas, todas as leis que mantêm a criação, né? As leis que mantêm os planetas na sua órbita, as leis que mantêm o seu sangue circulando, as leis que permitem que a gente tenha 4 estações no ano, a lei da eletricidade, a lei do magnetismo, a lei da vida, a lei da natureza, a lei da verdade, como eu comentei com vocês, a lei da justiça, a lei de causa e efeito, a lei do karma, a lei do tempo, a lei das dimensões, a lei da ilusão. Existem, então, diversas leis, né? Lei da geometria sagrada, tá? Lei do DNA, tá? Lei da pura intenção, lei da sabedoria. Existem diversas leis, todas as leis cósmicas, siderais, biológicas, mecânicas,
estéticas, né? Então, as leis que permitem que a gente tenha cores, que a gente tenha formas, que a gente tenha passado, presente e futuro, tudo isso são leis, tá? As leis não são entidades, mas elas têm consciência. Então, no Theta, a gente aprende entrando em Theta, a gente aprende a conversar com uma lei, né? Nunca pedimos para que essa lei venha para o nosso corpo, para que ela se manifeste no nosso corpo. A gente conversa com uma lei. Então, a gente pode, por exemplo, pedir para conversar com a lei da justiça. Muitas vezes eu pedi para conversar com a lei da justiça, porque eu tinha um senso de justiça muito ferrenho, muito duro. E eu estava sempre muito brava, muito revoltada com as coisas que eu via acontecendo no mundo, com os oprimidos, com os mais fracos, com os animais, né? E eu pedi para a fonte criadora para eu conversar com a lei da justiça mais de uma vez, para eu entender a justiça da perspectiva mais elevada. E isso me ajudou muito, me trouxe bastante compreensão e compreensão não tanto mental, não tanto intelectual, mas uma dimensão diferente do que a justiça, e isso acalmou muito o meu coração, né? Até para que eu pudesse realizar melhor o meu propósito, não dava para ficar revoltado o tempo inteiro, né? Então, existem leis muito amigáveis, como, por exemplo, a lei do tempo. A lei do tempo é uma lei muito amigável, né? Todos vocês que estão me ouvindo devem saber, devem já ter experimentado esticar o tempo ou encurtar o tempo, mesmo que você não tenha feito isso conscientemente, né? Por que que quando a gente é criança, a gente tem a impressão de que o tempo está expandido e à medida que a gente envelhece, a gente tem a impressão de que o tempo passa mais rápido? Quando a gente está com alguém que a gente ama, quando a gente está vivendo algo assim delicioso, às vezes a gente fala assim, nossa, como o tempo voa quando a gente está fazendo algo que a gente ama, ou tá com alguém que a gente ama, né? E como o tempo parece que se estica quando você está numa situação tediosa, né? Ou uma situação na qual você está aflito. Então, todo mundo sabe como é esticar ou encurtar o tempo, ainda que seja involuntariamente, né? E quanto mais a gente desenvolve virtudes, esse foi o assunto da live de terça-feira, né? Eu avisei vocês que a live de terça ela era irmã, né, dessa live de hoje sobre as leis universais. Por quê? Porque quanto mais a gente desenvolve virtudes, mais a gente interage com as leis. Então, quanto mais virtudes, mais você pode trabalhar conscientemente com as leis e, por falta de melhor palavra, manipular as leis, dobrar as leis, né? Mas sempre para o bem maior, ou seja, com virtudes. Quanto mais virtude, mais poder, vamos dizer assim, tá? No melhor sentido da palavra, tá? Na melhor acepção da palavra. Então, para cada lei nesse livro, vocês vão ver que para cada lei existe uma receita, uma lista de virtudes que a gente precisa ter, precisa desenvolver, precisa praticar, precisa consolidar para a gente trabalhar com aquela lei, tá? A lei das dimensões ou a lei do tempo mesmo. Se você percebe que você consegue esticar o tempo ou encurtar o tempo, com certeza você tem aquela série de virtudes. É uma série de virtudes. Ainda que você não sinta que você consegue sustentar essas virtudes o tempo inteiro, 24 horas por dia, mas você tem aquelas virtudes. Então, num momento, por exemplo, em que você está correndo com uma criança para o hospital e a sua intenção é completamente pura, você estica o tempo, né? E chega no hospital em 3 minutos, né? Você nem sabe como, mas você chegou no hospital em 3 minutos. Por quê? Porque você estava na pura virtude e você já tem todas aquelas virtudes e aí você consegue esticar o tempo na pura intenção de socorrer alguém, de ajudar alguém. Isso é um exemplo, tá? Então, isso eu gostaria que ficasse bem claro na live de hoje. Quanto mais virtudes, mais você consegue trabalhar com as leis amigavelmente, né? Da forma mais elevada, sempre da forma mais elevada. Então, a lei do tempo é um exemplo de uma lei amigável, tá? Uma outra lei da qual eu gostaria de falar para vocês é a lei da ilusão. Quando eu li pela primeira vez essa tradução, lei da ilusão, eu achei que fosse um equívoco de tradução, mas não é.
É isso mesmo, é lei da ilusão. Então, o que seria a lei da ilusão, tá? A gente tem, existe hierarquia entre as leis, tá? Algumas hierarquias. Então, a gente tem a lei do tempo, abaixo da lei do tempo, a lei das dimensões, abaixo das dimensões, a lei da ilusão, e abaixo da ilusão, a lei do DNA. Olha que interessante. Então, a partir da lei do tempo, conforme atua a lei do tempo, a gente tem diversas dimensões. Conforme essa dimensão, conforme as dimensões, a gente tem um certo DNA e, uma certa ilusão. Eu já vou falar disso para vocês. E conforme a ilusão que eu estou vivendo em cada dimensão, um DNA, tá? Então, lembrem que a gente está falando de leis universais e algumas informações podem ser desafiadoras para o nosso cérebro, que ainda é muito tridimensional, muito dual, tá? Mas deixe que as coisas façam sentido ou não no seu coração, tá? Então, como nós somos multidimensionais, ou seja, a gente existe ao mesmo tempo em várias dimensões, o que é a lei da ilusão? A lei da ilusão é a lei que permite que eu esteja aqui agora sendo a Fernanda, porque se eu estivesse completamente consciente do que eu sou, ao mesmo tempo em diversas dimensões, como eu faria o que eu vim fazer aqui como Fernanda, né? Quando eu escolhi a ilusão, o papel, o personagem, né, da Fernanda aqui, para aprender certas virtudes, para ensinar certas coisas, para trazer determinadas mudanças para minha família e para o planeta, eu escolhi um certo DNA. Então, o DNA, ele vem a partir dessa ilusão, né? Ilusão, entre aspas, a partir desse papel que a gente está vivendo, né? Que a gente escolheu durante um tempo que a gente vai viver, né? É nesse sentido que é uma ilusão, tá? Então, se eu estivesse consciente agora do que eu sou ao mesmo tempo em várias dimensões, como eu faria o que eu vim fazer? Por isso, a lei da ilusão. A lei da ilusão permite que eu ache que eu sou só a Fernanda. E assim eu posso focar no que eu vim fazer aqui, eu posso focar no meu propósito, no que eu sou aqui e agora, tá? Vocês sabem que em algumas culturas, em algumas filosofias, né, se chama Maya, né? Essa ilusão que a gente está vivendo aqui é Maya, né? Bom, essa é uma das leis que eu queria comentar com vocês. Então, leis amigáveis, leis invioláveis e leis que podem desviar outras leis. As leis emocionais podem desviar as leis físicas. A nossa ciência ainda tem bastante para descobrir sobre as leis físicas, né? Sobre especialmente a lei do magnetismo, tem bastante para descobrir ainda sobre os elétrons. Então tem muita coisa ainda para ser descoberta e desenvolvida que vai de fato revolucionar a nossa forma de existir nesse planeta, né? E vai permitir também, se a gente quiser, claro, viver nesse planeta de uma forma mais coerente, né? Amorosa, de fato humana e não predatória, né? Então a lei de causa e efeito, que é uma lei física, ela pode ser desviada por uma lei emocional, que é a lei da compaixão. A lei da compaixão é a lei universal mais elevada que há. Então, a lei da compaixão é aquela que está mais alta. Em todas as hierarquias, a lei da compaixão é a lei que está mais alto, tá? Ela está acima de todas as outras leis. Ela está acima da lei da verdade, acima da lei da justiça, acima da lei de causa e efeito, acima da lei do karma, acima de todas as leis, acima da lei do tempo, acima da lei da natureza. A lei da compaixão é a lei mais elevada. Tá? É a lei suprema. E o que significa isso? O que significa dizer que a lei da compaixão é a lei mais elevada? Que a lei da compaixão pode, inclusive, desviar a lei de causa e efeito. A lei da compaixão pode desviar a lei do karma. O que significa isso? Tá? Então, primeiro, vamos falar o que é a lei do karma e o que é a lei de causa e efeito, tá? Recuperando um pouquinho disso. Então, a lei de causa e efeito determina que para cada ação a gente vai receber uma ação correspondente no sentido contrário, né? Ou seja, tudo que eu faço volta, né?
E a lei do karma, né? A lei do karma, o que ela diz? É bem semelhante, talvez seja semelhante, né? Mas eu queria perguntar para vocês assim, no entendimento de vocês, qual é o propósito da lei do karma? Para que existe o karma? Qual que é o propósito? Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo do karma? Vocês concordam que o objetivo é aprendizado? Que a lei do karma existe para que a gente aprenda? Mas vocês concordam que a gente também pode aprender através do amor? A gente só aprende através do karma quando a gente esquece do amor, tá? Então o que acontece é o seguinte: a lei da compaixão é a mais elevada, tá? O amor não é uma lei, o amor é a pura energia da criação, é a pura energia de tudo que é, da fonte criadora, amor incondicional. E é esse amor incondicional, essa pura energia da criação com a qual a gente trabalha no Theta, tá? A gente sempre pôde aprender através do amor, né? Tem um personagem, né? Uma figura, né? Muito sagrada, muito importante, muito querida, chamada Jesus, né? Que veio há mais de 2000 anos ensinar pra gente que não precisava ser olho por olho e dente por dente, né? Conforme diz o Velho Testamento. Então, o Velho Testamento diz é olho por olho, dente por dente. O que Jesus vem dizer? Não tem que ser olho por olho, dente por dente. Perdoe, né? Ame o seu próximo como a você mesmo. Pai, perdoe-os, eles não sabem o que estão fazendo, né? Então, Jesus vai ensinar pra gente amor, certo? Que não precisa ser olho por olho e dente por dente. Porque se a gente acha que é olho por olho e dente por dente, a roda de Sansara, o ciclo kármico nunca termina, né? Então, o que Jesus, de certa forma, vem ensinar? Que a gente pode sempre aprender através do amor, como colocou aqui a Leia, né? Como a Leia escreveu, aprendizado através do amor, exatamente. Sempre, esse caminho sempre está aberto para a gente. É o caminho mais rápido e mais fácil para a gente aprender virtudes. É o caminho do amor, do bem, da compaixão, da bondade, da generosidade. Quando a gente se afasta desse caminho, que é natural para a nossa alma, quando a gente se afasta desse caminho, aí acontece um karma, né? Ou melhor, a lei do karma incide. Então, quando eu me afasto do amor, quando eu me afasto da compaixão, quando eu me afasto da minha alma, a lei do karma incide, certo? Então, ela incide até que eu, desperte e perceba que eu me afastei de mim mesmo, e aí eu volto, né? Eu volto para o meu eixo, eu volto para o caminho do amor. Então, quando você já escolheu, né, quando você está bem consciente, é isso que é estar consciente, estar desperto, né? Quando você escolheu aprender através do amor, isso é estar desperto, né? Não significa que já somos iluminados, mas significa que estamos despertos. Nós sabemos que o amor é tudo que há, é o início e é o fim, é alfa e é ômega, né? A gente pode aprender tudo através do amor. Tudo pode ser aprendido, praticado, ensinado através do amor, tá? Então o karma é uma lei que continua existindo, mas ele não incide. Ele só incide quando eu me afasto do amor, tá? Então deixa eu dar mais um exemplo para vocês de como a lei da compaixão pode desviar a lei de causa e efeito. É um exemplo que aqueles que são meus alunos, vocês talvez já tenham me escutado falando sobre isso, tá? Então, digamos que lá no século XVIII, um camponês roubou o cavalo de outro camponês, tá? Então, esse camponês que roubou o cavalo do vizinho, tá? Como esse vizinho ficou sem o cavalo, ele não podia arar, ele não podia plantar, ele não podia colher, ele não teve como prover a família dele, né? E aí, pela lei de causa e efeito, esse camponês que roubou o cavalo, ele está fadado, digamos, a hoje ser atropelado por aquele camponês que foi roubado, tá? Pelo camponês que foi a parte lesada, tá bom? Mas existe a lei da compaixão. Então, nesses 300 anos, tá? Se essa pessoa que foi a pessoa lesada, se ele aprendeu compaixão, se ele entendeu que o que esse camponês fez foi o que a consciência dele permitia que ele fizesse naquele momento, e que o que ele tem que aprender, ele ainda tem que aprender, mas é entre ele e Deus,
não é esse aqui que foi lesado que precisa dar uma lição no outro, tá? Então, e digamos que esse camponês, que é quem roubou o cavalo, ele está ainda preso ou na indiferença, no egoísmo ou ainda na culpa, tá? Ou ele percebeu o que fez, mas ele está preso na culpa, tá? Então, talvez ele até seja mesmo atropelado, mas não vai ser por essa pessoa que já compreendeu compaixão. Vai ser por alguém que está na mesma vibração dele, ou de egoísmo, ou de revanche, né? De revanche, eu tenho que dar uma lição, aquela pessoa vai pagar pelo que ela fez, ou ainda de culpa, tá? Vamos inverter esse exemplo. Então, digamos agora que quem aprendeu compaixão foi justamente esse indivíduo que roubou o cavalo. Ele aprendeu compaixão, ele percebeu o que fez, ele se deu conta do mal que causou e ele nunca mais quer causar tal prejuízo para alguém, né? Tal dor, tal sofrimento para alguém, tá? Não só ele não quer mais ferir ninguém, mas ele quer compensar. Ele quer compensar o mal que ele causou, tá? Ele aprendeu compaixão, tá bom? E vamos dizer que esse camponês que teve o cavalo roubado, ele está preso na revanche. Ele está preso, uma outra forma de dizer vingança, né? Revanche. Não, eu vou dar uma lição naquele sujeito, ele tem que aprender o que ele fez, ele tem que receber o troco pelo que ele fez. Isso não pode ficar impune, né? Mas essa pessoa aqui, ela aprendeu compaixão, tá? Então, digamos que esse que está na revanche, ele até pode atropelar alguém, mas não vai ser aquele indivíduo que percebeu o que fez e que já aprendeu compaixão. Ele vai atropelar alguém que está na mesma vibração de culpa, ou de raiva, ou de revanche, ou de vitimismo, né? Ok. Essa pessoa aqui, aquele que roubou o cavalo, se ele ainda precisa fazer algum ajuste de contas, vocês percebem que ele pode fazer esse ajuste de contas fazendo algo maravilhoso para o indivíduo lesado, ao invés de deixar o indivíduo lesado atropelá-lo? Não parece para vocês que é muito mais coerente, muito mais inteligente, muito mais elevado, né? Não parece muito mais coerente com a inteligência mais elevada que há, né? Que se eu devo algo a você, eu posso fazer o reparo fazendo algo maravilhoso para você, ao invés de deixar você também me tirar um olho, né? Então, não tem que ser olho por olho, dente por dente. Tudo pode ser reparado por amor. Tudo pode ser aprendido por amor, certo? E se a gente for estudar as religiões, todas elas concordam com isso, né? Que o amor é alfa e ômega, é o início e é o fim, né? E a gente está aprendendo, a gente está aqui para aprender amor, né? Tem um poeta, Rilke, o poeta Rilke é um poeta alemão, e ele fala assim, que tudo que a gente faz nesse planeta, não importa qual é a sua profissão, qual é o seu serviço, a sua tarefa, o seu trabalho, em última instância, tudo que a gente faz aqui, a gente faz para aprender amor. E é isso, né? Tudo que a gente faz aqui, a gente faz para aprender amor. Então é isso, pessoal. A lei da compaixão pode desviar a lei de causa e efeito, né? Tudo que importa são os aprendizados, né? Por isso a gente fala que todos nós somos crianças de Deus e somos impecáveis para Deus, né? O que importa é que aprendamos e a gente tem todas as oportunidades para aprender da forma mais rápida possível, né? O plano de Deus é muito generoso, né? O plano divino é cheio de abundância, de fartura de oportunidades para a gente aprender, né? É tão farto, é tão generoso, é tão amoroso que quando eu aprendo uma virtude, os meus ancestrais podem aprender essa virtude através de mim e assim eles também podem se graduar mais rápido, né? E da mesma forma, é claro, os meus descendentes e os meus ancestrais, conforme eles vão aprendendo mais e mais virtudes, eu também vou me graduando, né? Por isso a gente também escolheu a nossa família. A gente está ligado espiritualmente às pessoas de uma forma que a gente ainda não entende direito, né? Mas o que eu posso falar para vocês e o que eu gostaria que ficasse claro é que tudo no universo é planejado, é ordenado pelas leis
para que a gente aprenda o mais rápido possível amor, bondade, compaixão, beleza, né? Tudo que a gente quer ver nesse planeta com fartura, tá? Deixa eu ver se chegaram perguntinhas por aqui. Carol, Carol, que bom, fico feliz disso ter sido integrado por você agora. É muita informação, né? Quando a gente escuta pela primeira vez, às vezes é uma quebra de paradigma e a gente não internaliza. Às vezes a gente precisa de escutar de novo para internalizar, né? Deixa eu ver se vem outra pergunta. Então, se eu pedir para Deus discernimento e sabedoria para outra pessoa, eu estou violando a lei do livre-arbítrio? Olha, a lei do livre-arbítrio é inviolável, tá? O que significa isso? Significa que mesmo que eu peça, Deus, envia discernimento e sabedoria para essa pessoa não vai aprender se ela não quiser aprender. É isso que significa livre-arbítrio, é inviolável. Mesmo que você me proíba de ir à igreja, mesmo que você me proíba de professar uma determinada fé, não muda a minha fé, não me impede de acreditar em Deus. Mesmo que você me mate pelo que eu acredito, não muda o que eu acredito. O livre-arbítrio é inviolável, tá? Toda vez que a gente tenta fazer alguém mudar de ideia, a gente está desperdiçando energia, tá? Porque é inviolável. É isso que significa. Eu estou aqui falando isso tudo para vocês, mas eu não tenho como obrigar vocês a internalizarem isso, eu não tenho como forçar isso a fazer sentido para vocês. A lei do livre-arbítrio é inviolável, tá? Então, mais um exemplo disso. No Theta, a gente não costuma pedir permissão para o eu superior, né? A gente pede permissão para a pessoa, consentimento mesmo verbal da pessoa, né? Para fazer uma cura, para enviar amor incondicional, com intenção de cura, para remover uma crença, para baixar um download, para alinhar os chakras, para ativar o DNA. Nossa, mas são coisas tão maravilhosas, eu preciso pedir permissão? Precisa, por quê? Porque se eu não tiver permissão de verdade da pessoa, não acontece. É isso que é livre-arbítrio, é inviolável, tá? Ser de luz não tenta interferir no livre-arbítrio dos outros, tá? Então, assim, quanto mais rápido a gente entende o que é livre-arbítrio e como respeitar o livre-arbítrio dos outros, menos a gente desperdiça energia, menos a gente cria conflitos à toa, né? Muitos conflitos são criados porque as pessoas estão tentando mudar umas às outras, né? As pessoas falam assim, não, você tem que entender isso agora. Você tem que mudar agora, você tem que despertar agora, você tem que entender do meu jeito agora, ou do jeito certo agora, né? E tudo bem, talvez você até tenha toda a razão, talvez a sua verdade seja a verdade, tá? Mas cada um vai despertar para a verdade no tempo divino, né? Se Deus permite que cada um de nós sejamos o que somos, se Deus permite que cada um de nós aprendamos no nosso tempo, né? Quem sou eu para achar que essa pessoa, seja meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho, tem que despertar agora, né? Então, quando a gente se enrosca com as pessoas, pode observar que quando a gente se enrosca, quando fica difícil, quando a gente fica magoado, quando a gente cria um atrito, quando a gente está desperdiçando energia, no fundo é porque a gente não está aceitando o outro como né? Então, no fundo, a gente ainda está o quê? Tentando interferir no livre-arbítrio, tá? Então, é inviolável, não tem como interferir, tá? Os seres de mais pura luz, como os anjos, os arcanjos, os mestres ascensionados, como Jesus, Buda, Kuan Yin, Larion, Saint Germain, e etc, né? E o próprio Criador, claro. Então, todo ser de pura luz não interfere no livre-arbítrio, tá? Ser que não é da pura luz, ele não espera permissão, né? Ele não espera permissão, ele pode tentar manipular, ele pode tentar forçar, ele pode tentar induzir, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas será que não serve eu pedir permissão para o eu superior? Olha, se bastasse, a gente ensinaria dessa forma, tá? Então, uma vez eu vi uma pessoa fazendo essa pergunta diretamente para a Vaiana. Vaiana, eu não posso pedir permissão para o eu superior do meu marido? Ele realmente tem que estar acordado?
e ele tem que me ouvir direitinho, e ele tem que dar o consentimento dele assim, bem consciente mesmo, não pode ser o eu superior dele, porque o eu superior dele vai permitir. Por que a gente não ensina a pedir permissão para o eu superior? Porque não adianta, tá? Então o eu superior de cada pessoa é a parte de cada pessoa que está mais conectado com a nossa alma, que está mais conectado com as nossas virtudes, com tudo que a nossa alma já sabe, com o nosso propósito. O seu eu superior é aquela parte que nunca perde de vista o seu propósito e aprender. O seu eu superior é focado em aprender virtudes e realizar o propósito. Praticar virtudes e realizar o propósito. Realizar propósito e praticar virtudes. Esse é seu eu superior. Se você pede permissão para o eu superior, realmente as chances dele dar permissão para algo que é bom, algo que é para o bem maior, algo que é para o seu crescimento, para a sua iluminação, é grande. Mas a evolução só acontece quando a gente quer aquilo em todos os níveis, em todos os aspectos, tá? Se bastasse falar com o eu superior, a gente ia falar com o eu superior dos dirigentes, dos políticos, né? Dos governantes, e a gente ia mudar várias coisas nesse planeta, mas não funciona assim, tá? Então, quando a gente fica pensando em como eu posso dar um jeitinho, como eu posso manipular essa pessoa, como eu posso fazer ela entender aquilo que ela não quer entender ainda, é um desperdício da nossa energia, tá? É um desperdício da nossa energia. A gente não tá aqui para chacoalhar as pessoas, nem para forçar as pessoas a mudarem de ideia, mas a gente está aqui para transformar o planeta mudando a gente. Não menosprezem, não subestimem o poder de você se transformar e se manter bem, né? Não significa que é se manter indiferente a tudo que está acontecendo no planeta, mas é olhar, saber o que está acontecendo, inclusive é saber o que está acontecendo, não é se ausentar, ficar alienado, não. Saber o que está acontecendo, envia luz. Sabe o que está acontecendo? Envia bênçãos. Sabe o que está acontecendo? Envia anjos. Use aquilo que está no seu conhecimento. Use, né? Envia reiki. Usa florais. Envia amor incondicional. Faz a sua mesa radiônica. Então, assim, a ferramenta que você tem, ainda que seja a pura intenção do seu coração, use, né? Envia amor, envia bênçãos. Envia anjos, isso a gente sempre pode fazer, tá? Sempre, enviar amor, enviar luz, enviar anjos, enviar bênçãos, a gente sempre pode fazer para todo mundo, para o mundo inteiro, para o planeta inteiro, para o seu vizinho, para os seus filhos, né? Para quem você quiser fazer o tempo inteiro, né? Você é um agente de transformação nesse planeta, mas a gente veio transformar o planeta não sacudindo os outros, tá? Deixa eu ver, mais perguntas, amores? Vocês sabem tudo de leis universais? Nenhuma outra perguntinha por aqui? Deixa eu ver de qual lei eu não falei ainda. Eu falei da lei da ilusão, da lei do livre-arbítrio, da lei da compaixão, da lei do tempo. E quanto mais virtudes, mais a gente pode trabalhar com as leis, tá? Então, no Theta, a gente, de fato, a gente começa no DNA básico falando de manifestação, né? De curar o nosso corpo, né? Curar as nossas emoções. Porque quanto mais a gente limpa tudo isso, a gente começa com essas curas que parecem muito pessoais e individuais, mas na verdade todas essas curas vão permitir que a gente faça o que a gente realmente veio fazer, que é mudar o planeta, né? Quando a gente não está mais preocupado com dor, com uma doença, com escassez, com se eu estou sozinho no planeta ou não, quando eu estou com a minha família de alma, com a minha alma gêmea, como eu sempre falo, mais e mais e mais você pode se dedicar ao seu propósito, e o seu propósito com certeza é fazer alguma coisa para mudar esse planeta, né? Como? Criando alegria extra nesse planeta, tá? Então, o que é o seu propósito? Essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Qual que é o seu propósito? Qual que é o meu propósito? Como que eu sei qual que é o meu propósito? Você sempre sabe. Seu propósito sempre vai ser algo que te faz profundamente feliz. Criar alegria extra nesse planeta. E criar alegria extra nesse planeta pode ser de várias formas. Não existe uma forma só.
Provavelmente você tem 17 grandes talentos, brincando, tá? Pode ser 17, 23, 9, 11, 35, mas eu quero dizer assim, você tem várias possibilidades de criar alegria extra nesse planeta e de trazer o bem maior para cá, né? Tudo bem se você muda de ideia, né? A questão é que a gente é criado numa sociedade em que diz pra gente que a gente pode ser só uma coisa, né? Eu lembro que quando eu fui escolher o que eu ia prestar no vestibular, a minha maior dor era que escolher, assim, não era que eu não sabia o que eu queria, aliás, eu sabia o que eu queria, só que a minha dor era assim, se eu escolher isso, eu vou ter que virar as costas para tudo isso aqui, né? Então, se eu for professora, eu não vou poder ser fisioterapeuta. Se eu for professora de educação física, eu não vou poder ser professora de literatura. Se eu for pediatra, eu não vou poder ser pedagoga, né? E, na verdade, é natural que você sinta que você tem muitos talentos. Você tem muitos talentos, tá? O que te parece mais coerente hoje para criar alegria extra nesse planeta? Como você se vê criando alegria extra nesse planeta? Servindo ao bem maior, né? E criando alegria extra. Trabalhando com animais, trabalhando com crianças, trabalhando com idosos, trabalhando com o público, trabalhando com documentos, né? Você se sente mais realizado quando você está ao ar livre com várias pessoas, ou dentro de casa, ou dentro de um escritório. Como você se sente mais produtivo e realizado, né? Então você sabe qual é o seu propósito, você sempre sabe, né? A questão é que às vezes a gente carrega crenças e, por incrível que pareça, o nosso subconsciente pode ter medo de que a gente conheça o nosso propósito. Porque quando a gente conhecer o nosso propósito, o que vai te impedir de brilhar? O que vai te impedir de ser grande, de ser do tamanho que você veio ser, né? E às vezes a gente carrega crenças assim, crenças ancestrais, né? De novo falando de crenças ancestrais. Nosso DNA é forte. E a gente recebe hereditariamente as crenças de 7 gerações. Será que 7 gerações atrás de mim, todos eles acreditavam que podiam viver o máximo potencial? Ou será que eles acreditavam que eles tinham que ser pequenininhos? Será que eles acreditavam que eles não podiam chamar atenção? Será que eles acreditavam que o propósito era sinônimo de sacrifício? Essa é uma crença bem comum, tá? Então, esforço faz parte da equação, mas não precisa ser sacrifício. Não precisa ser algo que vai, por exemplo, para eu viver meu propósito, eu não posso ter família. Para eu viver meu propósito, eu não posso ter filhos. Para eu viver meu propósito, eu vou ter que ficar sozinho. Então, por muito tempo, por muitas gerações, por muitos séculos e milênios, essa foi a história humana, em muitas culturas, tá? Então, o que impede a gente de ter clareza do nosso propósito, muitas vezes, são essas crenças. Em algum nível, nosso subconsciente sente que não é seguro saber o propósito. Eu posso ser morto pelo meu propósito, eu posso ser perseguido pelo meu propósito, ou eu posso ter que ser um monge, um sacerdote para viver meu propósito. E isso foi verdade em muito tempo, durante outras eras da humanidade, mas nessa era em que a gente está agora, é o momento da gente limpar isso e viver o seu propósito da forma mais elevada, né? Servir ao bem maior, criar alegria extra nesse planeta, com todas as bênçãos, com a pessoa que você ama, com a sua família de alma, com luz, com alegria, com saúde, com abundância, né? Deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui. Eu tenho na minha família uma pessoa que tem dificuldade de perdoar. Se eu, digamos, aprendi a lei da compaixão, eu posso passar para essa pessoa? Linda pergunta, Samara. Querida, se você aprendeu, essa virtude está disponível para essa pessoa, mas ainda depende do livre-arbítrio dela. Sempre, tá? Então, ok, eu aprendi, mas a gente não cabe a mim falar assim, olha, eu aprendi, agora Deus, eu quero passar essa virtude para Samara. Não funciona assim. Digamos que nós somos da mesma família, tá? E eu aprendi essa virtude. Então, se eu aprendi bem aprendido, lembrando que quando a gente fala de aprender virtudes, a gente está falando de se tornar mestre de cada virtude. Não é saber um pouquinho de cada virtude, é alcançar a mestria de cada virtude.
ser mestre de compaixão, ser mestre de perdão, ser mestre de criatividade, ser mestre de manifestação, ser mestre de liberdade, mestre de justiça, mestre do tempo, ser mestre, tá? Mas ok, digamos que a gente aprendeu bastante perdão, como você falou, bastante compaixão. Meus ancestrais podem acessar isso e podem aprender isso, mas ainda depende do livre-arbítrio deles. Livre-arbítrio é inviolável, né? Então, o Criador oferece todas as oportunidades, todas as possibilidades, generosamente, para todo mundo aprender da forma mais rápida, mas ainda depende do livre-arbítrio de cada um, do mérito de cada um, né? Nesse sentido, é o mérito de cada um. O mérito não quer dizer que é por sacrifício, mas é pela escolha, né? Pela tomada de consciência, pelo despertar. Queria me lembrar de uma frase que você falou para substituir: a vida é uma luta. Olha, podem ser muitas frases, pode ser... Deixa eu pedir aqui para o Criador. Por exemplo, tá? Veja o que faz mais sentido para o seu coração, mas pode ser: a vida é uma aventura, a vida é uma bênção. Eu gosto de a vida é uma bênção. A vida é sempre uma bênção, a vida é sempre abençoada. A vida é abundante, né? Abundante de oportunidades. Você pode escolher, tá, anjo? Aqui a pessoa que escreveu aqui queria me lembrar da frase que eu disse para substituir: a vida é uma luta, tá? A vida é uma luta é algo que está bem enraizado, eu diria até que cristalizado para muitas pessoas, né? Para muitas linhagens, para muitas culturas, né? Talvez até para o planeta inteiro. Talvez a gente possa dizer que isso faz parte da consciência coletiva do planeta, por enquanto, né? A vida é uma luta. Não tem que ser uma luta, né? Então, volto a dizer que não quer dizer que é sem esforço, mas pode ser sem luta. Pode ser sem a gente errar o caminho 4 vezes. Pode ser sem a gente ter que se machucar. Pode ser sem a gente ter que criar dificuldades a mais. É isso que significa que a vida pode ser sem ser uma luta, né? Pode ser sem que eu precise sempre de alguém para se opor, para eu ter uma motivação a mais, para eu mostrar que eu persevero, para eu mostrar que eu sou leal, para eu mostrar que eu não desisto, né? É isso que significa que a gente pode viver sem que a vida tenha que ser uma luta, né? Quando a vida tem que ser uma luta, quando a gente carrega essa crença, o nosso subconsciente vai sempre criar, porque ele acha que está servindo para a gente, né? Então, se a vida é uma luta, eu só tenho valor se eu luto. Então, meu subconsciente vai criar luta, vai criar desafio a mais, vai criar dificuldade a mais, vai criar caos, vai criar pessoas para se opositoras, às vezes, né? Só para que eu possa lutar, para que eu possa lutar e seguir, e falar assim: nossa, eu superei, né? Bom, eu me divorciei há quase 2 anos, mas a pessoa continua lutando e acreditando que vamos voltar. Para mim acabou, mas eu me sinto amarrada ainda. Como me libertar? Olha, só com base na sua pergunta, sem conhecer mais da história, sem saber se você é uma Teta Healer ou não, né? Mas eu diria para você assim: a maior proteção que existe é o perdão, tá? Quando a gente realmente perdoa por completo, a energia do outro, o pensamento do outro, a vibração do outro não nos atinge mais. É a maior proteção que existe, é o perdão, tá? Então, a gente trabalharia em você, né? A gente não tem como mudar o outro, mas a gente vai trabalhar em você o que ainda está enganchando, que ponto que ainda é amarrado, tá? Então, que emoções ou que crenças são essas que ainda permitem que ele te enganche, tá? Porque se da sua parte tudo tiver zerado, ele não consegue te enganchar mais, tá? Então, uma das coisas que a gente sugere é o divórcio energético, mas eu tenho bastante cautela para falar sobre isso, porque é um equívoco, uma falácia até, vender a ideia de divórcio energético como se fosse uma desamarração. Ah, fiz o divórcio energético, pronto e acabou.
O divórcio energético ajuda muito, mas em primeiro lugar, por que eu ainda estou casada energeticamente? Quais são as crenças e ganchos e emoções negativas que ainda estão me enganchando e ainda estão me mantendo casada energeticamente? Se é que ainda é necessário fazer o divórcio energético, tá? Mas, Ericleia, que bom te ver por aqui. Samara, eu tenho um travesseiro aqui de pescoço escrito sem luta, sem ganho. Muito bacana. Muito bacana nada, né? Mas é exatamente isso, no pain, no gain, né? No pain, no gain. É algo que realmente é forte na nossa cultura, né? Se não há luta, se não há dor, não há ganho. Se não há sofrimento, não é ganho, né? Se você não sofre, não fica bonita, né? Se você não sofre, não vai ter amor. Se você não sofre, não vai ter filho, né? A gente tem bastante disso na nossa cultura, né? Mais perguntas, amores? Bom, eu vou aproveitar para dizer então, a gente está quase chegando, a gente ainda tem uns 10 minutos, mas eu vou aproveitar para dizer que eu estou aqui com vocês, esses encontros abertos, todas as terças e quintas, entre 19 e 20 horas, tá? No mês de setembro, especialmente, todas as quartas-feiras, eu também estou aqui no Instagram com vocês, às 20 horas, então toda quarta-feira de setembro, às 20 horas, eu e a Maristela Rocha estamos aqui falando sobre pré-concepção, processos vibracionais que podem facilitar ou atrapalhar a gravidez, gestação consciente, amamentação. Então a gente está falando, são 5 encontros muito especiais falando sobre esse assunto, tá? A Maristela é uma colega que eu respeito enormemente, aprendi muito com ela, né? Eu sinto que eu devo a ela, aprendi muito, assim, para aprofundar o Digging, para me aprofundar no Theta, né? Para ajudar mais as pessoas e me ajudar. Muito eu aprendi com ela sobre ciência do início da vida, sobre as leis biológicas, o bioalinhamento, a nova medicina germânica, tá? A transpessoal, a constelação. Então ela reúne tudo isso. E nesses encontros de quarta-feira tem sido encontros assim, nossa, de uma riqueza, de uma preciosidade, tá? Que se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar, acompanhe. E todos os encontros ficam gravados, tá? Então esses encontros de quarta-feira especificamente, eles ficam gravados no IGTV da Maristela, tá? Então @Maristela Rocha Oliveira. Vocês encontram esses encontros, nós já tivemos 2 episódios. O primeiro episódio sobre pré-concepção e o segundo episódio, que foi ontem, sobre processos vibracionais que facilitam ou impedem a gravidez, tá? Basta dizer que na nossa concepção não há infertilidade. Só existe vibração, O que é uma vibração? É uma informação que ficou registrada no corpo. Então, o que há são vibrações que às vezes não são coerentes com aquela vida que quer chegar. Então, basta a mamãe mudar sua vibração, papai mudar sua vibração, e aquele bebê fala assim, agora sim, mamãe e papai, agora esse DNA tá do jeito que eu quero, e agora eu posso ir, tá? São lindos encontros, realmente acho que são preciosos, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Na semana que vem, quinta-feira, eu não estarei aqui no Instagram com vocês, porque eu estarei no Zoom com os Theta Healers. Então, terça que vem, dia 15 de setembro, é o meu encontro, meu grupo de estudos online e gratuito com os Theta Healers. E o tema vai ser crianças arco-íris e criança interior. Mas esse é um encontro para Theta Healers, então por isso vai ser um encontro no Zoom com link e senha, tá? Os meus encontros aqui no Insta, claro que são encontros abertos, são para todos que quiserem e puderem ouvir, que quiserem acompanhar, tá bom? Amores, então o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né? Pelo menos da minha parte, era o que eu tinha programado. Acho que eu respondi todas as perguntas que foram colocadas aqui e eu agradeço a presença de vocês e encerro por hoje, tá? Se vocês quiserem deixar mais perguntas, eu vou postar esse vídeo no IGTV daqui a pouquinho. Se vocês quiserem deixar mais perguntas, eu sempre respondo, tá bem? Então, bênçãos. Denise Moraes, que bom te ver por aqui. Nossa, que alegria grande mesmo, viu?
Um grande abraço para vocês todos, bênçãos, boa semana. Amanhã tem mais um DNA básico, tá? Para quem está esperando, amanhã tem mais um DNA básico online, 11 a 13 de setembro, tá? O próximo DNA básico online só no mês de outubro, tá bom? Um beijo, um abraço, ainda dá tempo de participar. Fiquem com Deus.